Bom dia! Hoje é sexta-feira, 8 de dezembro, e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição às sextas-feiras, vamos debater principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, o Bom Dia Baixada recebe Sérgio Aquino, presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários, a FENOP. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia aos espectadores que estão nos acompanhando. Sempre um privilégio e uma alegria iniciar o final de semana falando da principal atividade da nossa cidade e região. E temos muito o que falar. E também Nívio Pérez, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Nívio, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Sérgio. Eu que agradeço o convite. Como o Sérgio reforçou, eu acho muito importante que se trabalhe, que se fale do Porto. O Porto é a maior economia da Baixada Santista. Então, se tratar assuntos portuários é muito importante. Quanto mais falarmos, mais reflexões a gente vai conseguir levantar. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, Bom Dia Baixada, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Entidades empresariais ligadas ao setor portuário querem negociar a proposta de reajuste de 3% para 5% da alíquota do Imposto sobre Serviços, o ISS, de atividades realizadas no Cais Santista. Há 2 semanas, as prefeituras de Santos e Guarujá encaminharam a seus legislativos projetos de lei para reajustar o ISS apenas para atividades portuárias. Ontem, em primeira votação, a Câmara de Santos aprovou o reajuste. A matéria precisa ser aprovada em definitivo até o próximo dia 31. E, segundo as administrações municipais, pode garantir um aumento na receita anual de 64 milhões e de 40 milhões de reais às cidades, respectivamente. No total, 320 empresas serão afetadas. Sérgio, esse assunto está dando o que falar, né? Como a cidade é uma cidade portuária, né? A gente costuma dizer, tem que parar com esse negócio de que cidade que tem porto, porto que tem cidade. Nós somos uma cidade portuária, a maior parte da economia e, portanto, dos empregos, das atividades diretas e indiretas, os reflexos no comércio, estão todas conectadas com esse sistema portuário. E, portanto, não tem como um tema desse que gera elevação de custos e, portanto, gera preocupação com relação à competitividade e postos de trabalho, não tem como isso acontecer sem gerar todo esse debate. Isso é natural. O segmento empresarial apresentou suas preocupações e abriu um diálogo com o senhor prefeito, o Paulo Alexandre. Houve uma reunião das entidades, uma audiência, o prefeito recebeu as entidades antes de ontem. As entidades, num esforço tremendo, propuseram uma alíquota intermediária, né, de 5% para 4%, pediram, inclusive, que isso não entrasse em vigor em abril, porque não entra em vigor em janeiro, porque tem o princípio da anualidade e a noventena, não é? Então entraria só em abril e pediram para que entrasse só em julho. Abriram uma ponte negocial. Infelizmente, aparentemente, isso não evoluiu, porque a informação que ontem a Câmara aprovou em primeira instância. Porém, como ainda há uma segunda votação, o segmento empresarial e todos que estão envolvidos, preocupados com o tema, esperam que esse diálogo prospere, que gere frutos e que numa segunda votação, eventualmente, possa se aprovar alguma alteração, uma emenda, para tentar essa linha intermediária dos 4%. Sérgio, uma das emendas que devem ser analisadas foram 2, na verdade, nessa primeira votação. Uma delas é do vereador Fabrício Cardoso, ele esteve aqui conosco no programa essa semana e ele propôs justamente na emenda aquilo que ele disse ao vivo, um reajuste escalonado, né, que começasse no ano que vem para 3,5% e anualmente fosse crescendo 0,5%. Essa é uma proposta bastante interessante e viável, né? Porque dá tempo das empresas se planejarem, se programarem. Nathalie, o problema nós temos aí, primeiro, como você falou, é o tempo, não é?
neste momento, as empresas já aprovaram seus orçamentos do próximo ano. Né? O segmento empresarial, ele não, diferentemente do poder público que faz as coisas nos últimos dias, não é? O segmento empresarial não. O budget das empresas já foi debatido, já envolveu todas as áreas, empresas multinacionais já repassaram lá para fora as suas projeções para o próximo ano. Então, o ideal é que isso houvesse sido discutido lá atrás, não é? Não sendo possível, se o senhor prefeito entendeu a necessidade disso agora, que houvesse um escalonamento. O segmento empresarial propôs uma alíquota, por isso que o segmento empresarial propôs uma alíquota intermediária e que entrasse em vigor somente no segundo semestre do próximo ano. E também com um grupo de trabalho acompanhando as consequências para que possa haver uma reavaliação. Então, ou um sistema escalonado, ou projetar-se isso para meados, né, do próximo ano é muito interessante, e acho que uma ação do prefeito de buscar uma linha intermediária recuperaria, né, muito aquilo que a gente chama de relação cidade-porto. Sem dúvida nenhuma, porque não dá para... Aliás, as administrações dizem que esse reajuste é inclusive para equiparar essa relação porto-cidade. Só que é uma via de mão dupla, né, Sérgio? Não dá para você toma lá da cá, né? Nós estamos vivendo... Depois o Nível vai falar um pouquinho, porque tem um outro tema que ele disse que gostaria de destacar sobre isso. Exatamente, que não é só o ISS o problema no Porto. Ele disse que ele quer falar sobre outros temas, mas tem um destaque que acho que, para finalizar aqui minha participação. Nós temos que começar a cobrar a responsabilidade de quem tem responsabilidade. Quando o município está precisando, né, segundo o prefeito, investir recursos em obras na entrada da cidade, nós precisamos destacar que quem tem que cuidar de obras na entrada da cidade é o governo do estado e o governo federal. Não é o município, porque a rodovia é uma concessão estadual e o porto é uma exploração e administração federal. Pela legislação federal do Estatuto das Cidades, toda a atividade econômica que gera impactos na região é de responsabilidade dela resolver os problemas, por exemplo, viários. É por isso, por exemplo, que um shopping center, quando se implanta, ele tem que fazer revisão no sistema viário, asfaltar a rua, fazer investimentos em áreas públicas. Então, a responsabilidade de acessos ali na entrada, do final da Anchieta, essas responsabilidades são do governo do estado e do governo federal. Do governo do estado e do governo federal. Aliás, é um imposto estadual que também está gerando um sério problema no nosso Porto de Santos, né, Nível? Veja bem, o Sérgio definiu bem a questão do aumento do ISS. Todo aumento, no final das contas, ele acaba sendo repassado ao consumidor final. Então, não tem como as empresas, as indústrias suprirem esse aumento. Eles não têm como absorverem isso. Então, provavelmente, isso vai gerar um custo maior nos produtos que passam pelo Porto de Santos. Mas eu entendo que um problema maior ainda vem acontecendo já há alguns anos e a gente vem debatendo, cobrando o governo do estado para que tome uma providência. Hoje nós temos uma fuga de cargas do Porto de Santos muito grande para o estado de Santa Catarina. Lá existe um incentivo fiscal chamado Proemprego, onde existe uma redução da alíquota de imposto de circulação de mercadorias de 18%, que é o que se cobra em São Paulo, em média, para 4%. É um valor absurdo. E é uma guerra desleal. E várias empresas estão se mudando ou colocando suas filiais no estado de Santa Catarina, nos portos de Itajaí, Navegantes e São Francisco do Sul. Só para você ter uma ideia, empresas de bebida, elas têm uma alíquota de 25%, que no cálculo final chega a 31%. Em Santa Catarina, eles pagam 3% a 4% no mês subsequente. Então, isso já vem acontecendo há muito tempo, o Porto vem perdendo muitas cargas de importação. Dá para a gente ter uma ideia de quanto dessas cargas já saíram daqui do Porto de Santos? Se a gente fosse fazer uma projeção. Olha, eu te diria que em torno de 20%. 20% das cargas? De importação. Não estou falando em exportação, porque exportação não tem essa alíquota de ICMS. Sim. Mas na importação, o Porto de Santos vem perdendo carga ano a ano para o estado de Santa Catarina. E hoje outros estados também já estão estudando uma redução
na alíquota do ICMS. Eu cito o estado de Minas, por exemplo, que para maquinários ele já está reduzindo bem o valor do ICMS. E como é que está esse diálogo com o governo do estado? Porque não é uma coisa de ontem, né? Já é uma coisa de alguns anos. Não há sinalização para que... Nenhuma. Nenhuma sinalização, Nívia? Em 2014, nós fizemos um trabalho, apresentamos à Secretaria de Administração Financeira do Governo do Estado, aonde nós mostramos que o crescimento dos portos de Santa Catarina, aí eu diria que são 3 portos, foi muito maior que o Porto de Santos. Isso aí é totalmente um absurdo, porque o Porto de Santos, além de ser o maior porto da América Latina, tem os maiores terminais, os mais eficientes, e hoje nós estamos com um custo muito parecido com os portos de Santa Catarina, por conta da crise. Então não tem por que essas cargas estarem lá. A interlocução, nós temos alguns representantes nossos na Assembleia. Essa interlocução, inclusive, com esses representantes, eles não poderiam ser porta-vozes das entidades que defendem uma redução aqui no Porto de Santos? Eu acho fundamental isso, Nathalie, porque se você for analisar cada container ou cada carga que deixa de chegar ao porto na importação, existe uma perda na cadeia de operações. Então, é um terminal que está perdendo receita, é um agente de carga que está perdendo receita, um despachante, uma transportadora, e esse dinheiro, teoricamente, ficaria na nossa região. Então, é um ICMS em cascata. Mas só um detalhe, Nathalie, nós temos um problema ainda mais agravante nessa questão quando se compara o Estado de São Paulo e Santos com Santa Catarina, que é a alteração que o governo federal anterior fez na legislação portuária através de uma medida provisória, empurrada goela abaixo, que criou 2 regimes de exploração portuária no país. O Brasil é o único país do mundo, único país do mundo, né, inventou-se a presidenta, né, anterior inventou isto. Ter 2 modelos seria uma inovação. Talvez, né, o Brasil estivesse mais certo do que o mundo inteiro, mas não é só essa a preocupação. A preocupação é que são 2 regimes com regras completamente diferentes. E os terminais lá de Santa Catarina, que estão tirando cargas aqui de Santos, são terminais chamados TUPs, que têm regras na legislação muito mais privilegiadas do que a iniciativa privada que investe em arrendamento dentro do porto, por exemplo. E que efetivamente faz investimentos dentro exatamente. Né? Então, essa questão da competição entre o sistema portuário, há necessidade, o país precisa de competição, mas nós precisamos de regras isonômicas. A regra do jogo tem que ser igual para todo mundo. Não importa se ele é um terminal só de administração privada ou se ele é um sistema de administração público-privada, como é o Porto de Santos, onde existe o poder público na administração e a iniciativa privada investe e realiza as operações portuárias. Então, a questão da competitividade precisa ser discutida de maneira muito séria e muito responsável. Até porque a competição, como bem colocou o Sérgio, ela é necessária. No entanto, não dentro dos mesmos pares, né? Não com entre isonomia, os mesmos pares. Com isonomia de regra. Isonomia. Eu vou citar um exemplo, o que acontecia no passado. Se cobrava uma taxa de melhoramento de portos, uma chamada TMP. Santos era o maior arrecadador e não ficava 1 centavo de investimento no Porto de Santos. Esse dinheiro foi para investimento em outros portos. Tudo bem, a gente entende que os outros portos têm que ter esse investimento, só que o Porto de Santos ele vem sendo castigado com aumento de tarifas, com fuga de cargas há muito tempo. É que, logisticamente, nós temos um privilégio de poder estar próximo do maior mercado consumidor do Brasil. Mas nós temos que começar a trabalhar o Porto de Santos, nós temos que vender o Porto de Santos. E, para isso, nós precisamos de qualidade e isonomia do governo federal. Na verdade, precisa sair dessa zona de conforto de que a gente tem uma posição privilegiada e que isso vai garantir ao Porto de Santos sempre uma posição de destaque, né, Sérgio? E retornando ao início do tema,
a gente pedir, né, que o prefeito de Santos e o prefeito do Guarujá, nós não podemos ficar dizendo que é só Santos, a questão da alíquota do ISS, são as duas cidades que reavaliem a questão e aceitem, né, a proposta do segmento de um caminho intermediário, quer seja de alíquota, quer seja do início da aplicabilidade, para que a gente construa de forma coerente uma parceria e um acompanhamento com relação aos reflexos disso. E nesta sexta-feira, recebemos para o Agenda do Porto Sérgio Aquino, presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários, a FENOP, e Nívio Pérez, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Você pode interagir com os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde também estamos simultaneamente ao vivo. Vamos falar um pouquinho de dragagem nesse bloco? Eu acho que a gente precisa... É um tema que é recorrente e necessário sempre. Há 2 semanas, a dragagem no canal de Piaçaguera foi novamente suspensa. A VLI diz que cumpre integralmente todas as determinações que são feitas. Falta conhecimento sobre o processo de cava subaquática, Sérgio? Olha, primeiro nós temos que separar, quando fala de dragagem, nós temos que separar o que é a dragagem do Porto de Santos e o que é a dragagem do canal da Piaçaguera, não é? Porque às vezes os espectadores podem colocar. O canal de Piaçaguera é o acesso ali à antiga Cosipa, né, para os moradores que talvez não saibam do nome novo e do antigo terminal da Ultrafértil, que hoje é VLI. Então nós temos ali a VLI, que era a antiga Ultrafértil, e a Uzi Minas, né, que é a antiga Cosipa. Este canal, ele tem um poder, um agrupamento de poluição muito forte. Ele é um canal bem poluído. Agora, esta poluição que está ali no canal, ela é originária do Porto de Santos? Não. Então, primeira coisa precisa ficar claro. Toda a poluição que está no canal da Piaçaguera foi gerada por atividades industriais ali na região do canal e por poluição que veio da região da Grande São Paulo através da descida da represa Billings. Isso não sou eu que digo, não. Isso quem disse foi a CETESB, na época que eu estava lá no CAP, que esclareceu. O benzoapireno, inclusive, que é o item de maior concentração de poluição, perigoso, né? Ele é resultante da queima de combustível fóssil, né, de carvão, né? Então, precisa separar isso. Agora, hoje já existe, sim, técnica segura, que é a cava subaquática. Infelizmente, há uma preocupação muito grande porque não há divulgação de conhecimento sobre isto. Nós temos um problema sério no Brasil, na legislação e com relação aos técnicos ambientais que fiscalizam isso, porque os técnicos ambientais ficam sujeitos a serem processados como pessoa física. Isso é um absurdo. Um agente ambiental, por exemplo, de uma CETESB, quando ele emite uma licença, ele corre o risco de ser processado pelo Ministério Público e ele vai ter que pagar advogado para se defender. Então, nós temos que rever esse sistema e divulgar mais esclarecimentos sobre o sistema de lá. Então, o canal da Piaçaguera, existe sim uma solução técnica, mundialmente comprovada. É segura, no mundo inteiro já se utiliza isto, não há nada de novidade. O que há de falta, talvez, com relação ao conceito de novidade, é porque falta ainda informação mais generalizada. E, para isso, a gente tem que fazer o que estamos fazendo aqui. Falar. Podemos garantir que, segundo os técnicos, não sou técnico da área, mas com todos os técnicos com quem conversamos e pelos materiais que vimos, há uma segurança absoluta com relação à metodologia que foi aprovada na licença ambiental ali do canal. Está tudo correto. Está tudo correto. Essa paralisação, ela gera reflexos, né, Nívio? Essa paralisação da dragagem gera reflexos. Assim, os navios de maior porte, de calado maior, eles acabam não vindo ao porto. Ou se vem com uma capacidade menor, e isso gera custo, porque o valor do frete, obviamente, aumenta. Então, a dragagem é fundamental para que o porto continue as suas operações. Na questão da cava, eu estive ontem com o Sérgio num evento Porto Sustentável,
E foi bem explicado como é que funciona a cava. Isso nos Estados Unidos é normal. Então nós precisamos ter essa mentalidade, estudar a questão da cava, porque foi apresentado um trabalho muito bonito ontem e a cava é muito segura. Como o Sérgio bem colocou aqui, a cava é fundamental para que a gente consiga ter uma dragagem sem risco ambiental. E o que é mais interessante é que o Brasil não está sendo pioneiro nessa tecnologia, muito pelo contrário, há experiências de muito sucesso que aplicam a mesma tecnologia e demonstram a mesma segurança em outros portos e parece que a gente encontra uma resistência e a gente continua andando para trás, em vez de andar para frente. Nathalie, você está colocando um negócio muito interessante. Antigamente se dizia muito assim, o Brasil é um país terceiro mundo, então o mundo inteiro pega o país para fazer testes, experiências, né, para ver se dá certo. Não, esse é um caso que é justamente superado. o contrário. Está superado. Conforme o Nive disse, nos Estados Unidos isso é uma técnica absolutamente aplicada, já amadurecida, e não é só lá não. Na Europa, Rotterdam, que teve uma região absolutamente poluída, né, no passado, como os principais portos da Europa, né, quando você pega Rotterdam, você pega Antuérpia, você pega Hamburgo, essas regiões já foram muito poluídas no passado, né? Depois de um tempo de conscientização, tudo isso já foi resolvido. E o sistema de cavas foi um sistema absolutamente vencedor e de sucesso. Então, não tem mais a experiência com relação. Ninguém está aqui fazendo uma experiência para ver se vai dar certo. Agora, quando a gente fala de dragagem, então, o canal da Piaçaguera é uma questão que interessa diretamente lá aos terminais privados que lá estão. A técnica é segura, pode ser aplicada depois em qualquer outro local, inclusive aqui no Porto Santo, se quiser. Sim. Agora, nós temos os nossos desafios da dragagem, do Porto. A falta de dragagem para o Porto de Santos é uma questão que afeta a sobrevivência. Nathalie, nós temos dito o seguinte, da mesma forma que nós, o corpo humano, nós precisamos de oxigênio, sem oxigênio a gente morre, a gente não vive, e o oxigênio precisa de um sistema respiratório desimpedido para entrar, não é? E sem esse sistema respiratório desimpedido, a gente recebe menos oxigênio, então não. Ou a gente fica ligado à máquina. Quando a gente está gripado, né? Quando está gripado, fica com problema. A dragagem, para o espectador entender o seguinte: o oxigênio do porto são os navios. E o sistema respiratório do porto é o canal de navegação, né? Esse canal ele tem que estar numa profundidade adequada para receber os navios mais competitivos, porque o porto precisa ser competitivo. Se você não mantém essa profundidade no nível adequado, ou seja, o sistema respiratório não está desimpedido, os navios de grande porte não conseguem vir, ou quando vêm, eles não conseguem operar carga total. E aí o que eles fazem? Eles cobram o frete por tonelada ou por container mais caro para poder operar. Existe um estudo da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, que demonstra que no Brasil, o Brasil está jogando, em média, 5 bilhões de reais por ano no lixo, pagando sobre frete por falta de dragagem. Dá um exemplo, Nathalie, para o espectador e a gente entender isso. Se nós pegarmos um táxi, vamos pegar um táxi, uma corrida que vai custar R$40. Se nós pegarmos esse táxi numa pessoa só, essa pessoa vai gastar R$40. Sim. Se nós pegarmos esse táxi em 4 pessoas e a gente fizer uma cotinha, uma vaquinha, vai custar R$10 para cada um, tá certo? É a mesma coisa. Um navio que consegue carregar de soja o total, ele vai dividir aquele total por cada tonelada de soja no frete, vai custar mais barato. Se ele não consegue carregar tudo, se ele carrega 50% da capacidade, o preço aumenta em 50%. E é isso que está acontecendo no Porto de Santos. O Porto de Santos não tem hoje a profundidade necessária para receber os navios competitivos. E o que é mais agravante, nós estamos vivendo no mundo um momento de decisão com relação aos navios de containers que vão fazer a operação de hub no país, que deverão ser navios na faixa de 12 mil TEUs, e esses navios precisam de uma profundidade maior do que o Porto de Santos tem hoje.
E o que é mais incrível, o Porto de Santos tem licença ambiental para dragar mais do que está sendo dragado. Nós já temos essa licença. Não tem problema ambiental. Não tem problema ambiental. Para solucionar isso, já existe uma proposta. Sim, né? Gestão do serviço. Uma gestão privada. O segmento empresarial apresentou isso ao governo, o governo criou um grupo de trabalho, já tivemos a primeira reunião, teremos uma nova reunião em Brasília para avançar nas questões jurídicas legais, a parte financeira já está montada, as empresas arrendatárias, que é quem tem interesse na competitividade, assumiriam a gestão da contratação do serviço de dragagem, batimetria, sinalização, não é só dragagem, é tudo que envolve o sistema aquaviário. E que ficaria único exclusivamente para esse serviço. Só, é um condomínio privado, sem fins lucrativos, para assumir isso e receberia a tarifa portuária no mesmo valor que está sendo pago hoje. Não aumentaria um centavo. Pelo contrário, no estudo de viabilidade econômica que foi contratado pelo segmento empresarial, pelo SOPESP, demonstrou-se que em 10 anos consegue-se uma projeção de redução na faixa de 40% do custo da dragagem no canal do Porto de Santos com uma gestão privada. Mais barato, isso, claro, reflete no final. Com certeza. Né? O custo final dos produtos tende a cair. Se você paga menos no trânsito dele, você vai ter uma redução na ponta final, que é o consumidor. E hoje, quando a gente ouve as explanações do Sérgio e a gente vê o valor do nosso frete e o quanto se perde, a gente pode imaginar também que navios buscam outros portos que têm calados maiores e mais adequados para destinar suas cargas. É uma questão de concorrência. Hoje nós temos terminais modernos que investiram milhões, como o Sérgio falou, e hoje eles não têm condição de receber os navios que eles se prepararam para receber, por conta de uma ineficiência da dragagem. Sim. Eu acredito que a saída é o que o Sérgio disse, é que passe isso para a administração privada, onde os interessados vão cuidar da dragagem. Isso é fundamental para que o porto tenha mais competitividade. Sérgio, você acredita que no ano que vem a gente já consiga ter uma definição desse novo modelo? Olha, com certeza teremos uma definição, esperamos que seja na linha da proposta. E por que eu digo com certeza? Porque o Grupo de Trabalho tem um prazo definido. Este governo que está aí, ele é um governo que quer soluções inovadoras, ele está atrás disso. É um governo que não tem medo de enfrentar desafios, né? E nós precisamos destacar que, volto a dizer, nós estamos num momento decisivo. Se Santos perder essa janela de soluções do seu sistema aquaviário, começa a morrer. Santa Catarina está nessa briga. Terminais lá do estado de Santa Catarina estão brigando para serem os concentradores disso. É lógico que nós temos por trás aqui do Porto de Santos a maior região de consumo do país, só que isso não dura a vida inteira no momento em que você der soluções logísticas. Por exemplo, se algum terminal, algum porto de Santa Catarina viabilizar profundidades adequadas, que aliás já existem, não é? E conseguir fazer ligações ferroviárias com trens expressos para a região do estado de São Paulo, Santos perde carga mais do que já está perdendo. Então a dragagem, essa solução do sistema de dragagem é a sobrevivência futura do porto. Para terminar, por que é que está se defendendo a gestão privada de forma condominial, sem fins lucrativos? É porque o gestor do Porto de Santos é incompetente? Não. O sistema legal e jurídico do país, ele é um sistema que dificulta as contratações e permite as disputas entre as empresas de dragagem em prejuízo ao interesse público. Por quê? Porque você tem que depender da lei de licitação pública, aí entra com uma ação judicial para discutir o ponto e vírgula do edital. Não, aquele aí resolve o ponto e vírgula, tem a exclamação e aí a gente vai, reticências e tal. É muito engessado. A negociação privada não tem isso. Negociação privada é muito clara, não fica dependendo de nada disso. Então, nós precisamos dar condições de atendimento adequado ao que o Porto de Santos precisa. Nível, vamos falar um pouquinho da greve dos auditores, porque Vamos lá. Ela teve adesão em todo o país, né? Não foi a primeira vez, não é a primeira vez que ela acontece. E isso é bastante preocupante quando a gente pensa
na movimentação de um modo geral no Porto de Santos. Na verdade, os auditores eles tiveram um acordo com o governo e, pelo que eles alegam, não foi cumprido. Tá? Houve uma proposta de reajuste e não foi cumprido. Eu costumo dizer que toda greve ela é prejudicial à população. Eu não estou julgando se é justo ou se não é justa. Isso não cabe a nós, isso cabe ao governo. Mas toda greve é prejudicial. Isso acaba retendo cargas no porto e isso tem um custo muito grande. Um custo de armazenagem, um custo de demurrage, que é o aluguel do container. Então, esses custos acabam sendo repassados ao consumidor final, como eu disse. O tempo de espera para a liberação de carregamento já foi afetado? Olha, o carregamento em si, ele não é afetado porque só se carrega as mercadorias após elas estarem liberadas pela aduana. Hoje existe uma determinação do Sindifisco de fazer liberações segunda e sexta. Então, terça, quarta e quinta, eles fazem as conferências e após a conferência eles liberam as cargas sexta e segunda. Hoje, o que acontece? Nós temos 90% das cargas, ou 92%, segundo fontes da própria Receita Federal, no Canal Verde. O que é o Canal Verde? A mercadoria ela é liberada sem a conferência física. Então, essas mercadorias continuam saindo normalmente. Isso é feito depois de uma revisão, é um grupo de trabalho da Receita Federal, onde ela faz uma fiscalização nas empresas e nos prestadores de serviço. Se ela é uma empresa confiável, a Receita Federal libera as cargas no Canal Verde. Eventualmente, em uma ou outra, ela faz uma conferência física. Eles chamam de uma fiscalização virtual. Então, essas cargas no Canal Verde, elas estão sendo liberadas. Então, não está havendo um grande acúmulo de cargas no porto. Mas as mercadorias que passam por conferência física estão sofrendo um atraso. Isso no Porto de Santos, no Porto do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais e na Bahia, se eu não me engano, em conversa que eu tive com os presidentes, principalmente em Minas, os fiscais pararam definitivamente, eles não estão liberando nada. Então lá eles estão trabalhando com mandado de segurança. O Sindicato de Minas conseguiu o mandado de segurança e está utilizando o mandado de segurança para retirar as cargas. Lá eles só estão liberando cargas perecíveis. Não, e perecíveis. Perecíveis. E chegamos ao último bloco do programa. Há 2 semanas, parte do telhado do Armazém 8 em Santos cedeu e atingiu um trabalhador portuário e 2 veículos. O local, protegido pelos órgãos de defesa do patrimônio, está completamente abandonado. A Prefeitura tem um novo projeto para revitalizar a área. Patrimônio histórico caindo aos pedaços à espera de revitalização. Uma solução para o abandono seria a parceria assinada em 2013 entre a Codesp, que administra a área da União, e a Universidade de São Paulo. A promessa era restaurar a estrutura e instalar um campus aqui, mas o local vem sendo utilizado apenas para atracação de embarcações de pesquisa. O ex-secretário de Cultura de Santos, Raul Cristiano, lembra que em 2014 solicitou o armazém para guardar os carros alegóricos das escolas de samba, mas o pedido foi negado. A Codesp alegou que não poderia ceder o espaço para os carros alegóricos porque a construção oferecia risco à movimentação de pessoas. Inclusive os próprios carros correriam risco, porque o telhado está podre, o madeirame não está adequado para isso. A Prefeitura elaborou um projeto para o antigo armazém, Parque Valongo. A proposta vai ser colocada em prática por meio de uma parceria com a iniciativa privada. Desenvolver atividades que podem ser desde a construção de barcos para atividade de lazer, gastronomia, enfim, que seja colocado para a iniciativa privada e que também conjugado com atividades de lazer, já que a estratégia da Prefeitura em relação ao centro, através da nova lei de desocupação do solo, é a ocupação do centro novamente com moradias. No entanto, para o projeto sair do papel, é preciso autorização do atual administrador do espaço. Solicitamos à Codesp a cessão desses armazéns. A Codesp, nós temos um termo de parceria de estudos e estamos aguardando a resposta. É lógico que a questão política influencia, porque desde os últimos anos aí já houve mais de 8 trocas de ministro, o Ministério dos Portos passou a ser secretaria, enfim, há uma grande dificuldade nesse assunto. É triste de ver essas imagens, sem dúvida nenhuma, porque antes do Parque Valongo já existiu o Porto Valongo, né? E a gente tem uma área bem grande do 1 ao 8 que está abandonada. Por que o Porto Valongo não saiu do papel? O projeto é lindo. Nathalie, isso é um dos reflexos
dessa lambança que o governo federal fez com a mudança da lei portuária, né, com a lei 12.815, que foi uma medida provisória empurrada goela abaixo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a lei atual afastou o porto da cidade. Nós tínhamos na legislação anterior um instrumento chamado CAP, Conselho de Autoridade Portuária, e existia uma grande parceria entre a cidade e o porto. O programa de revitalização daquela região, chamado Porto Valongo, ele foi concluído em 2011, todos os estudos foram concluídos. É bom nós nos lembrarmos que entre 2009 e 2010, não me lembro agora o ano, foi assinado um termo de cooperação entre o governo federal, que era na época a Secretaria de Portos, que tinha estado de ministério, com a Prefeitura de Santos, com a anuência da CODESP. Foram definidas responsabilidades para o município, para o porto e para o governo federal. A Prefeitura de Santos cumpriu com todas as suas responsabilidades do convênio. Quais eram as responsabilidades da Prefeitura de Santos? Fazer um estudo, elaborar um projeto conceitual e apresentar o projeto para que a CODESP providenciasse as licitações. Por quê? Porque a área da União está sob gestão da CODESP. A Prefeitura de Santos, à época, fez uma licitação internacional, contratou uma empresa especializada, se eu não me engano, da Espanha. Foram muitas empresas que participaram, americanas e outros países da Europa. Ganhou uma empresa da Espanha, fez todo o estudo, elaborou o projeto. Tudo isso foi encaminhado para a CODESP. Aí o que aconteceu? O governo federal travou tudo, né, recebeu o projeto, esvaziou a Secretaria de Portos e depois mudou a lei. E aí houve um distanciamento e isso parou tudo. Aquela região é uma região extremamente estratégica, não só na questão histórica, mas na questão logística. Ali está o maior conflito entre o caminhão e o trem do Porto de Santos. Ali está a região de maior interesse histórico do porto e da cidade. Para finalizar, Nathalie e Nível, todas as cidades portuárias do mundo vivenciaram essa questão de onde o núcleo do porto e a cidade começaram. Chega um momento que precisa haver uma solução. Sim. Esses programas são chamados de revitalização portuária. Isso aconteceu em todas as cidades do mundo. E houve uma solução harmônica entre cidade e porto. Por quê? Porque se não resolve isso, você dificulta a relação cidade e porto e não tem mais sentido o caminhão ficar transitando ali pelo centro daquela forma com aquele conflito. É uma necessidade de uma parceria público-privada, há viabilidade sim financeira para o investimento, não é? Onde haja uma parceria. E finalizando mesmo, tanto na época nós deixamos as coisas encaminhadas, que havia até uma verba de 360 milhões de reais disponível no orçamento do programa PAC àquela época para a passagem de nível inferior para o mergulhão. Que cadê depois esse dinheiro? Não se usou o dinheiro, né? Não se implementou nada. Então é necessário que a cidade cobre uma solução, porque se não houver cobrança da população, vai continuar lá caindo telhado e caindo paredes. Caindo telhado, caindo parede e a gente tendo uma relação muito conflituosa, né, Nível? É uma área, como o Sérgio bem falou aqui, que poderia ser melhor explorada para a cidade. A cidade teria, digamos, restaurantes, uma área comercial muito boa. E tem muito interesse, né? E a retirada dos caminhões, como o Sérgio citou, é fundamental. Hoje, caminhão brigando com trem é uma coisa ultrapassada. Eu acho que nós temos que modernizar. E é muito triste ver aqueles armazéns todos ali no estado em que estão. Eu acho que o governo deveria olhar bem isso, trabalhar muito essa modernização da área portuária. Como eu disse, Santos é uma cidade, Porto, cidade. Não existe isso, é uma coisa só. Então nós precisamos mostrar que Santos é uma cidade que tem condição também de receber turista. Claro. E se você desenvolver um trabalho dentro daqueles armazéns, você, não vou dizer embelezar, mas você inclusive traz novos empregos para a cidade. Você gera a economia da cidade, que hoje está um pouco parada. Falando em emprego, vamos falar um pouquinho de qualificação de mão de obra, Nível. Eu acho que é uma outra bandeira que o Bom Dia Baixada aqui defende muito. O Porto é um dos maiores
veículos de abertura de postos de trabalho aqui na nossa região, emprega muita gente. Eu diria o maior. É, o maior, sem dúvida nenhuma. Qual que é a importância da realização de cursos de aperfeiçoamento profissional de despachantes aduaneiros e de ajudantes de despachantes? Olha, nós, neste ano, firmamos um convênio com a Receita Federal, a Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros e a Secretaria da Receita Federal, o Dr. Rachid, junto com o presidente da federação, um curso para que nós qualificarmos melhor o despachante aduaneiro. A gente vem sentindo isso, uma necessidade, então nós estamos desenvolvendo alguns trabalhos, já fizemos alguns convites de alguns coordenadores de curso, eu inclusive estou indo a São Paulo para discutir isso, e acredito que no ano que vem nós vamos abrir alguns cursos junto com universidades, junto com empresas que realmente queiram a qualificação do despachante aduaneiro. Isso foi muito movido pela questão da tecnologia, né? Da tecnologia como uma realidade que não vai ter volta mais. Como se discute hoje um volume de serviço, a tendência é crescer bastante. E se você não tem a mão de obra qualificada, você começa a ter problemas no trânsito dessas mercadorias. Hoje o governo federal, ele trabalha muito com a facilitação do comércio exterior. Isso é uma determinação da Organização Mundial das Aduanas e da Organização Mundial do Comércio. Isso é exigido em todos os países signatários dessas duas entidades. Então o Brasil segue hoje com uma facilitação do comércio. Para essa facilitação, você precisa ter pessoas capacitadas que conheçam o que estão fazendo, ou seja, hoje o maior parceiro da Receita Federal é o despachante aduaneiro, porque ele que prepara a documentação para a Receita Federal liberar ou não essa carga. Então, se ele erra na preparação desses documentos... Toda uma cadeia é prejudicada. Toda uma cadeia. Um terminal fica com uma carga retida, um importador pode ter um custo maior. Então, é muito importante o trabalho da qualificação, da preparação desses que atuam na Receita Federal, ou despachante aduaneiro. Sérgio, despachante aduaneiro, a gente já ouviu por parte do nível a importância. O porto, ele sobrevive de trabalhadores e vive uma fase de transformação. Como que a gente, na tua opinião, como é que está a questão da qualificação? No que a gente pode avançar? A grande bandeira e preocupação da FENOP já de alguns anos é resolver o problema de treinamento e qualificação do trabalho portuário, né? Tanto do trabalhador da operação quanto da administração. As administrações, por exemplo, portuárias no Brasil, como por exemplo o quadro funcional da CODESP, não têm recebido atenção adequada na questão de qualificação. As empresas pagam um recurso para isso. As empresas recolhem um fundo, né? 2,5% sobre a folha de pagamentos, né, para isso. Infelizmente, esse fundo, e isso não é culpa da Marinha, não consegue disponibilizar os recursos porque ele é uma gestão pública, então ele fica contingenciado o dinheiro. A FENOP, juntamente com as federações dos trabalhadores e com todos os entes de governo, definiram rever o sistema e implantar o sistema S portuário. O projeto de lei já foi protocolado no governo, o ministro do Transportes está acelerando isto e nós deveremos ter resultados muito positivos aí no próximo ano. E aí teremos recursos que as empresas pagam para que os trabalhadores efetivamente tenham oportunidade de serem qualificados para o novo modelo portuário. Hoje existe uma injustiça social. O trabalhador não recebe treinamento e qualificação, as vagas de trabalho elas vão se alternando, se diferenciando. Sim. E terminam não há mão sendo, de obra, acaba não tendo mão de obra terminam aqui sendo na ocupadas por trabalhadores que não estão no sistema porque os trabalhadores do sistema não recebem a qualificação para o novo modelo. Nós estamos trabalhando para recuperar esta falha da alteração portuária, porque nunca se resolveu isso. O dinheiro sempre foi pago pelas empresas. E o fundo, e tinha dinheiro, e tem dinheiro não. nesse Sabe fundo. Quanto tem dinheiro nesse fundo? 1 bi, não é? Tem R$1 bilhão parado lá. Desse 1 bilhão, em média, 35% é pago pelas empresas privadas. Ou seja, 350 milhões de reais estão pagos pelas empresas. Nós não vamos mais brigar pelo dinheiro que está lá. O que nós acertamos com o governo é daqui para frente. Então, as empresas vão começar um novo sistema o ano que vem, com novas arrecadações e o trabalhador efetivamente tendo vai ser treinamento. Qualificado. Exato. Porque com 350 milhões de reais só por parte das empresas privadas dava para fazer bastante curso. Muito treinamento. Muito treinamento. Nosso tempo acabou, passa sempre muito rápido. Muito obrigada, Nívia, pela tua presença aqui na bancada. Foi ótimo falar um pouquinho
do trabalho que vocês desenvolvem, que é fundamental para o pulmão, né, para o nosso porto respirar e funcionar. Muito obrigada. Natália, eu que agradeço o convite. É sempre bom estar com o Sérgio. Nós discutimos muito assuntos portuários. Espero ter colaborado um pouquinho com a população para entender um pouco como é que funciona a questão portuária. Sérgio, muito obrigado pela tua participação. É sempre uma honra, um prazer tê-lo aqui na nossa bancada. Eu sempre aprendo muito sobre Porto. Você, para mim, é uma referência. Eu acho que expõe muito bem para quem está em casa o que é e qual a importância do nosso porto, desmistificando aquela máxima de que é difícil demais, complicado demais, entender o que sustenta Santos, o que sustenta a nossa região e o que mantém o nosso país ainda não tão ruim. Nathalie, obrigado. Nível, obrigado pelo convite, a oportunidade. É sempre um prazer falar do principal negócio, né, da nossa cidade e região. E como você falou, quanto mais se fala sobre o tema, menos fica um negócio obscuro, né? E aí a gente não consegue entender aquilo que a gente não recebe informações. Sim. Então vocês prestam um grande serviço para a cidade e para a atividade portuária, debatendo o nosso tema principal. Afinal, essa é a função do jornalismo. Nós temos função social, informar e bem informar. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto à segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã. Bom fim de semana. Tchau.